Olá, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus para a tua vida. Eu tenho uma profecia para a nação brasileira. Eu tenho uma profecia para a nação brasileira, essa nação amada. Eu orava a Deus e Deus falava, Deus começava a colocar em meus corações coisas futuras que hão de acontecer com o Brasil. Mas coisas que vão acontecer para um propósito bom, para um bom propósito. Ele falava acerca da nação brasileira, falava da prostituição que vem aborrecendo seu coração, o homossexualismo, as coisas bizarras, o esfriamento das igrejas. Mas uma das coisas que mais tem aborrecido o coração de Deus, por incrível que pareça, é a desunião das igrejas. Igrejas que já não frequentam outras igrejas porque existe uma guerra, existe uma divisão. Pastores, líderes, apóstolos que estão sendo levados por um sentimento perverso e maligno, a qual as igrejas estão todas divididas no Brasil. Isso mesmo, as igrejas estão divididas e desunidas no Brasil. Estão pregando o amor, estão pregando a união, mas não estão vivendo. E Deus tem dito, fala para a nação brasileira que é tempo de abrir os olhos para a verdade. Pastores, líderes, grandes líderes do Brasil estão pregando a união, mas não estão tendo a união com outras igrejas. E isso tem aborrecido o coração de Deus. E Ele tem me falado coisas que vão acontecer futura para um proveito bom para as igrejas. Por incrível que pareça, Ele falava que países, não apenas o Brasil, mas países que nunca tiveram guerra, nunca tiveram relatos de terrorismo, vão passar a ter. Isso mesmo, inclusive o Brasil, a nação brasileira. Escute só isso que Deus está falando para a nação brasileira. Lá em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 6, diz assim: aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. E ele tem dito que a nação brasileira, por um tempo futuro, um tempo vindouro, vai acontecer relatos de terrorismo. Isso mesmo. E ele me mostrava terrorismo de fora e terrorismos de dentro. Relatos de estados que vão acontecer, relatos de terrorismo. Você pode até ficar bizarro, pode estar dizendo está repreendido, mas isso aí é o que Deus tem falado. Deus tem falado em guerra civil, amado, no Brasil. Guerra civil dentro dessa nação brasileira. E Ele tem dito que por entre esses tempos, as igrejas do Brasil, as igrejas dos Brasils, os líderes do Brasil vão passar a querer ter união. Eles vão ter que se unir em clamor da nação. Líderes, grandes líderes do Brasil, de todas as igrejas, de todas as dominações brasileiras, Ele tem dito, eles vão ter que se unir e vão ter que fazer um clamor para a nação de arrependimento, uma oração de arrependimento das igrejas. Isso mesmo. E ele tem dito que após esse clamor, após um dia nacional do arrependimento para o que os brasileiros fizerem, ele diz que essa guerra ele vai apaziguar. Ele diz que essa guerra, esse terrorismo, ele vai cessar. E após o cessamento dessa guerra, desse terrorismo, dessas guerras civis que hão de acontecer para a nação brasileira, ele tem me dito que vai descer uma unção que nunca houve no Brasil. Um grande avivamento sobre a nação brasileira. A nação brasileira será conhecida como a nação do avivamento. Isso mesmo. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é meninice. Isso aqui é a profecia que Deus tem falado futura para o Brasil. Abra
seus olhos. É tempo de nós orarmos, é tempo de arrependimento, é tempo de nós pregarmos e nós vivemos, é tempo de nós pregarmos o amor e vivemos o amor. Isso mesmo, compartilha aí esse vídeo o máximo que você puder e que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família, em nome de Jesus.